Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para fazer mais um vídeo do quinto tema mais pedido na minha caixinha de perguntas lá no Story, lembra? E o tema mais pedido foi o câncer infantil. Qual a visão da doutrina nesse sentido, nesse aspecto, certo? Esse pedido foi a Isaura mandando bomba pra responder aqui pra vocês. Mentira, Isaura, tô brincando, não tem nada de bomba, muito pelo contrário. É um assunto bem interessante, certo? E eu fiz, logicamente, algumas pesquisas prévias pra poder trazer esse tema aqui pra vocês. E vai me servir de base o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, esse tema, eu não encontrei nenhum livro específico que abordasse esse tema específico. Mas, como o Evangelho, principalmente, ele aborda todos os temas possíveis, certo? Tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos, eu pude absorver informações e além das pesquisas em vídeos e tal, de outros palestrantes, de outras pessoas do movimento espírita, para que eu pudesse trazer esse assunto aqui para vocês, certo? Então é o seguinte, o câncer infantil, né, é uma doença que acomete, né, crianças de 0 até os 18 anos e segundo o INCA, que é o Instituto do Câncer, certo? O câncer pediátrico é em torno de 3% de pessoas de crianças que sofrem esse tipo de doença, certo? Geralmente ele engloba o que está no topo é a leucemia, e o segundo é o linfoma, né, que são cânceres que são vinculados à questão sanguínea, certo? Mas existe também na lista outros tipos de cânceres que também foram catalogados, certo? E o seguinte, os sintomas que eu vi que desperta, e inclusive aqui serve para os pais, né, para a gente poder prestar atenção, e os sintomas que acometem as crianças que possivelmente podem estar com a doença é a dor progressiva, a febre sem causa aparente, uma doença que nunca melhora, alteração da visão, nódulo ou inchaço, palidez repentina e perda de peso. Esses são alguns dos sintomas, certo? Que aparecem em crianças que têm câncer. Bom, partindo da parte... Ai, meu Jesus, embolou foi tudo. Partindo para a parte espiritual da coisa, então, nós temos que levar em consideração que o seguinte, muitas pessoas se questionam pela questão de que, assim, a gente imagina que, poxa, uma criança, ela não fez nada de ruim nessa vida, sabe? Ainda vem toda inocente e chega aqui e, tipo, nem chegou à fase adulta ainda e já tem que passar por um baque desse, por uma doença tão cruel como é o câncer, e a gente fica se perguntando onde está Deus, por que essa justiça pune, ou o que acontece com essa justiça divina que faz com que crianças aparentemente inocentes passem por esse tipo de situação. Bom, o Espiritismo tem um entendimento que nós temos dois tipos de aflição. Uma aflição que ela é causada nesta existência e nós temos uma aflição que ela é causada em vidas passadas. Bom, as aflições que são desta existência são situações em que a gente se envolve e que muitas vezes a gente acaba sofrendo certas situações sem necessidade, ou seja, não tem nenhum karma. Por exemplo, se você tem um histórico na sua família que ninguém, sei lá, que ninguém tem cirrose, aí você chega aqui nesta vida, aí você passa a sua vida inteira bebendo e você desenvolve uma cirrose. Então, é uma aflição desta existência, do teu comportamento errado para com o teu corpo, que causou essa doença. Agora, geralmente, doenças que são de nascença, geralmente, ok, mas pode existir exceções, mas geralmente elas têm histórico em vidas passadas. Então, na justiça, nós temos as causas atuais das aflições, ou seja, que são nesta vida, as nossas más escolhas que fazemos, elas se tornam aflições nossas que nós temos que resolver aqui e agora. Mas, geralmente, doenças que são de nascença, elas remontam a uma causa anterior.
Como é que a gente explica? Por exemplo, às vezes nós temos famílias que não têm nenhum histórico de câncer na infância e simplesmente uma criança nasce e com esse problema, ou então ela vai desenvolvendo em tenra idade esse problema. Então significa dizer que é algo que remonta a existências passadas, ou seja, são aflições que têm a sua causa em uma existência anterior. A visão do espiritismo ela é muito ampla em relação a isso. Não dá para eu simplesmente chegar para vocês aqui e dizer, câncer na infância é isso. Porque são vários fatores que fazem isso acontecer. Então, o que acontece? Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte, que nós tomamos determinadas atitudes em várias das nossas existências, que essas atitudes, elas prejudicam o nosso espírito. E quando prejudica o nosso espírito, significa dizer que a gente contraiu uma dívida. Certo? Essa dívida ela pode ter cunho emocional, ela pode ter cunho psíquico e ela pode ter cunho físico, ok? Emocional, psíquico e físico, certo? E aí, quando a gente comete alguma infração à lei divina, certo? E aí a gente não conseguiu reparar esse erro na existência passada, então a gente vem sofrendo alguma repercussão, algum efeito dessa causa anterior em outras existências. Então, o câncer na infância remonta a isso, a uma causa anterior. Essa causa anterior, ela pode ser de várias situações, por várias situações, certo? Por exemplo, se em vidas passadas eu acabei tirando a minha vida, né? Em vidas passadas eu me suicidei. Então, por exemplo, digamos que se eu tiver dado um tiro no peito, um tiro aqui na minha cabeça, então é bem provável que na próxima existência eu venha com uma doença correspondente ao órgão danificado. Geralmente muitas pessoas, né, então atingem a cabeça e aí quando elas renascem na próxima existência, elas vêm com uma lesão para que elas entendam, para que elas aprendam com aquela limitação que a gente não pode infringir as leis de Deus e ficar por isso mesmo. Então, o câncer na infância, ele tem várias causas. A criança, né? Criança agora, mas nós sabemos que, na verdade, é um espírito muito antigo, certo? E que ele tem um vínculo ali com os pais. Então, o que nós podemos, assim, do leque de informações e de possibilidades que nós temos na visão espírita é o quê? Aqueles pais podem ter sido responsáveis por aquela doença na vida passada, certo? Eles podem ter causado prejudicado, eles podem ter causado alguma coisa naquele espírito na vida anterior, e aí Deus permite que essa criança renasça com essa doença para que os pais paguem a sua dívida com dedicação, com uma dose de aflição, para que eles entendam que existe para toda causa existe um efeito, ou seja, para cada ação tem uma reação. Câncer na visão espírita pode também nos remeter à questão do aborto. Novamente, os pais cometem aborto, ou seja, danificam o corpo físico e o corpo perispiritual daquele ser. E aí, na próxima existência, essa criança pode vir com essa deformidade, com essa doença, para que os pais possam ressarcir a lei. Além de devolver, né? Porque no caso do aborto, você tira a vida. Então, na próxima existência, os pais vêm doando a vida, ou seja, dando a vida novamente, mas existe uma sequela do aborto, né? Então, às vezes, vem em forma de doença que os pais precisam saber lidar com essa situação.
Outra coisa, a criança, né, criança nesta existência, mais que no passado, pode ter sido um espírito rebelde, um espírito que prejudicou outras pessoas ou que levou outras pessoas a terem doenças. Então ele vem sofrendo a lei de causa e efeito, experimentando em si mesmo a dor que causou em outra pessoa. Ok? Então, assim, a gente vê que é um leque absurdo de possibilidades. Não é simplesmente só um fator, ó, câncer na infância é isso e pronto. Não é. Existem várias situações. Às vezes é um espírito em que ele pode pedir essa prova, certo? Porque também ele pode solicitar esse tipo de provação no plano espiritual, certo? Exatamente para que desenvolva nele a humildade, a paciência, certo? Para que desenvolva nele essa questão valor à vida, o respeito às leis divinas, entendeu? Também pode ser uma possibilidade. E outra coisa também, Ramati, certa vez, em um dos seus livros eu li, em que ele dizia que quando a gente passa por uma doença séria na infância, geralmente é final de karma, é final de ciclo. Então, por quê? Porque geralmente a gente vai desenvolvendo nossas doenças, né? Geralmente, ok? A gente vai pegando ali já um pouco mais na fase adulta, principalmente na velhice, né? Na velhice é que determinadas doenças nossas se manifestam com toda força. E aí a gente geralmente, numa encarnação, quando a gente adoece, nem sempre dá tempo da gente aprender o suficiente com aquela doença. Sim, gente, toda e qualquer doença, ela quer nos dizer alguma coisa, certo? Ela quer nos ensinar. Toda doença quer nos ensinar alguma coisa. Ensinar o desapego, ensinar que a gente não é dono do mundo, ensinar que a gente precisa ter paciência, né? Porque é muito ruim você ficar impossibilitado de fazer as coisas. Isso é um ensinamento doloroso para espíritos que são impetuosos, para espíritos que são orgulhosos, certo? Uma doença é algo que priva a pessoa, né? Então, quando ela abusa muito da liberdade, ela vem privada de certas coisas, exatamente de certa liberdade, privada de certa liberdade, para que ela respeite as leis, respeite as outras pessoas. E ele cita que quando a criança já vem com uma doença desse tipo, né, na fase infantil, significa dizer que já é final de ciclo, porque nós temos ciclos. Nem sempre numa só encarnação a gente vai conseguir todo o aprendizado necessário com determinada doença. Então, muitas vezes a gente vem 1, 2, 3 encarnações com a mesma doença para a gente poder aprender totalmente aquela lição. Sim, gente, tem espírito que não aprende de primeira. A gente sabe, a gente tem pessoas que, por exemplo, às vezes são muito impetuosos e que ali o mundo tá dando na cara e ela não enxerga. E então, quando vem uma doença severa dessa na infância, é justamente um cumprimento de karma, uma finalização de ciclo kármico, certo? Então ela tá terminando de pagar a dívida. E o Ramatiz também acrescenta que a criança, ela encara a doença de uma forma mais leve do que o adulto. O adulto, ele se revolta, geralmente ele blasfema contra Deus, geralmente ele se fecha, ele fica magoado, ele se sente injustiçado. A criança não. A criança não se vê dessa forma tão negativa, né? Se você conversar, se você conviver com qualquer criança que tem doença, ela sabe da sua limitação. Ela sabe que coisas que pode, que não pode fazer, mas dificilmente você vai ver uma criança reclamando. Você vai ver, muito pelo contrário, geralmente essas crianças que têm doenças tão severas, elas geralmente são tão serenas, sabe? Elas entendem de uma forma bem mais fácil, bem mais sutil. Então, elas finalizam o karma sem revolta, sem blasfêmia, sem mágoa e sem sofrer tanto do que quando a gente é adulto, ok? Então, basicamente era isso que eu queria falar pra vocês sobre o câncer na infância, certo? A visão espírita. E isso é assunto pra, enfim, uma palestra, mas se você tiver dúvida,
manda um direct pra mim, manda uma mensagem, divulga esse vídeo, por favor. Vamos divulgar a doutrina espírita, certo? Divulgar os conteúdos e que isso sirva de aprendizado, tanto pra você assim como também aprendizado pra mim. Um super beijo e até o próximo vídeo.